Boa tarde, galerinha do sexto A, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam indo bem nas provas. Gravei esse vídeo aqui para nós todos, principalmente vocês, tirar 10, tá bom? Então, fazer essa correção, vocês vão ver que vai ficar tudo bem fácil. Quando vocês chegarem na prova aí amanhã, vai estar show de bola, tá bom? Vamos lá! Então, a primeira pergunta nossa aqui, ó, fale sobre os relógios e calendários, para que eles foram inventados. Gente, muito simples a resposta dessa. São instrumentos para medir a passagem do tempo. Lembra que nós vimos que nós temos segundos, minutos, horas, né? Mas umas unidades a mais disso. A gente vai ter os dias, as semanas, os meses, anos, e aí depois nós teremos as décadas, os séculos, os milênios. Então, é a partir do relógio e a partir dos calendários que a gente consegue medir o tempo, tá bom? Então, resposta da 1 aqui, ó, para que eles foram inventados os relógios e calendários? Muito simples, para medir a passagem do tempo. Legal? Vamos lá então para a nossa segunda aqui, ó, o que é e onde fica o crescente fértil, tá bom? Vocês vão lembrar aqui, ó, deixa eu abrir a apostila aqui, para a gente ver. Tá bom? Aqui, gente, está na página 37 da apostila. Vocês vão ver que essa área do crescente fértil é onde começaram a desenvolver as primeiras civilizações. Então, ela vai aqui, ó, ela chama crescente fértil, porque em formato de uma lua crescente, né? Parece aqui uma lua crescente. E é fértil, por quê? Fértil porque nasce coisas, né? Então, é um lugar bom para se plantar, tá bom? Então, ela vai aqui desde o rio Nilo, nesse cantinho, até aqui essa região entre os rios Tigre e Eufrates, tá bom? Então lembra que sempre que a gente falar das primeiras civilizações, um grupo surgindo, a gente vai ter sempre um rio por perto, porque as cidades começaram a partir da agricultura. Então, para se plantar coisas, tinha que ter um rio perto, tá bom? Então, crescente fértil o que é e onde fica? É essa região, crescente fértil é uma região que vai aqui do rio Nilo até o rio Tigre e Eufrates, no Oriente Médio, tá bom? Essa aí também estava bem fácil. Vamos lá para a questão 3. Gente, referente à periodização da história ocidental em idades, qual é a ordem cronológica certa? Como foi feita essa divisão e o que separa cada período? Para entender isso aí, gente, nós vamos lá na apostila. Nós vamos para a página 28 da apostila, era a resposta dessa aqui. Opa, vamos lá. Aqui, ó. Na página 28 da apostila, nós teremos aqui essa ordem. Só um minuto. Que vai falar aqui, gente, dos... Pera aí. Desculpa aí, gente. Na verdade, não é a página 28. É que o quadrinho aqui, ele é muito parecido. Mas vamos lá. Na verdade, é a página 12. Vocês vão ver que até as cores aqui, bem parecida. Desculpa o prof aí. Vamos lá. Essa aqui, gente, ó. Então, a periodização da história ocidental. Por que periodização? É porque vai dar o nome de cada período, certo? Da história. Mas não é na história do mundo todo, é só no Ocidente. Lembra que eu falei de Ocidente? É como se dividisse o planeta no meio. Então, você pegando ali a Europa e a África, metade para lá é Oriente, pro lado do Japão, e pro lado de cá o nosso, né, onde está o Brasil, os Estados Unidos, para esse lado é o Ocidente. Então essa divisão aqui, ela vale mais para nós, do Ocidente, tá bom? Por isso que a pergunta tá falando daquela forma. Então vamos lá, gente. Primeira ordem certa, que é o que a questão tá pedindo aqui, ó. Vamos lá. Qual é a ordem cronológica certa? Ou seja, o que veio primeiro, tá bom? Então, primeiro de tudo, gente, é a pré-história. Tá bom? Primeiro de tudo é a pré-história. Depois da pré-história, tá bom? Vem a Idade Antiga.
depois da antiga, a média. E a média, depois da média, vem a moderna e a idade contemporânea. É a última que nós estamos hoje. Então, decore isso aí que é importante para a sua prova, tá bom? Você entender essa ordem aqui, ó. Pré-história, antigo, médio e moderno. Se você separar as duas aqui, ó, uma dica, contemporânea é a que nós estamos hoje. E a pré-história, que é aqui o período antes da escrita, então antes da história, pré-história, é a contemporânea que nós estamos hoje. Vão sobrar 3. Você sabe que a média, como o nome média está no meio, e antes é a antiga e depois a moderna. Então, se você raciocinar assim, a média está no meio. O que vem antes da média? Antiga. O que vem antes da antiga? Antes da antiga é a pré-história, antes da história. E a última é a contemporânea que nós estamos hoje. Tá bom? Mas a questão, ela pergunta também o porquê dessas idades. Como é que separa isso? Então, a primeira coisa que você decorar é pré-história, idade antiga, média, moderna e contemporânea. Mas o que separa cada uma delas, professor? É um período de 10 anos, 50 anos, 100 anos? Como é que é? Na verdade, gente, não tem um tempo certo. O que separa cada uma delas? Isso também é importante para a sua prova. É um acontecimento histórico importante, tá bom? Alguma coisa que mudou o rumo da vida das pessoas, o jeito delas viverem, o jeito delas se comportarem. Alguma coisa que aconteceu ali no meio vai causar a divisão de cada uma delas, tá bom? E aí, vamos ver o que casou cada uma, responde a terceira parte da questão, tá bom? Então, na pré-história, quando é que se começou a pré-história, certo? Lembrando que antes disso, existem outros períodos, mas a gente vai estudar mais pra frente isso, tá bom? Não agora no 6º ano. Então, aqui, ó, a pré-história é quando tem a origem do gênero Homo. Lembra que antes do Homo eram os australopitecos, certo? Então, nós viemos do gênero Homo, tá bom? Então, a partir do surgimento desse gênero Homo, começa a se contar a pré-história. Beleza, professor? Mas o que aconteceu para acabar a pré-história e começar a história antiga? Foi a invenção da escrita, tá bom? A invenção da escrita há 4.000 anos antes de Cristo. Então, daqui começou a contar a partir do surgimento do gênero Homo, tá bom? E ela termina quando surge a invenção da escrita. Termina a pré-história e começa aqui então a Idade Antiga, tá bom? Dentro dessa Idade Antiga aqui, esse pontinho que está brilhando aqui, é o ano 1. Né? Hoje nós estamos no ano de 2023. Mas quando foi o ano 1? Foi aqui, ó, na Idade Antiga. Então significa que antes disso é AC, antes de Cristo, e daqui para cá, depois de Cristo, tá bom? E aí o que fez para parar a Idade Antiga e começar a Idade Média, professor? Simples de tudo, gente. A queda de Roma, nós vamos estudar esse ano também, no 6º ano, um assunto ó, muito legal. Então acabou que a queda de Roma foi o que deu fim à Idade Antiga e começou a Idade Média, certo? Uma outra parte do Império Romano, nós vamos estudar isso depois também com mais detalhes, fica tranquilo. Que acabou a Idade Média foi em 1453 com a tomada de Constantinopla, que era uma outra parte do Império Romano, mas depois a gente aprofunda mais isso, certo? E aí, beleza, começou então em 1453 a Idade Moderna. E quando é que acabou a Idade Moderna? 1789, com a Revolução Francesa. Tá bom? Então, a partir da Revolução Francesa, termina a Idade Moderna e começa a Idade Contemporânea, que é o que nós estamos até hoje. Beleza, então, para essa questão, galerinha? 3 pontos aqui, ó. Qual é a ordem cronológica certa? Pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Por que tem essa divisão? O que aconteceu? É de cada em quanto tempo? Não tem um tempo certo. É um acontecimento histórico que mudou, certo? O modo de vida das pessoas. Então começou a ser contado aqui com o surgimento do gênero Homo. Ela termina com a invenção da escrita, né? A pré-história. Vai começar aqui a Idade Antiga. A partir daqui, a Idade Antiga termina com a queda de Roma, certo? E aí vai acontecer aqui, começar a Idade Média, que termina com a tomada da Constantinopla. E aí, ao mesmo tempo, começa então a Idade Moderna. A Idade Moderna até 1789. Por que acaba a Idade Moderna? Por causa da Revolução Francesa.
tá bom? Isso aí vocês vão ver só no 7º ano, mas é algo que mudou o modo das pessoas tratarem os reis e como que as autoridades se comportavam, então como que os critérios de liberdade e tudo isso. E a partir daí é a idade contemporânea que nós estamos até hoje. Fechou? Vamos lá para a próxima questão. Bom, próxima questão aqui, gente. Que nome é dado à linha de pensamento que se apoia em crenças religiosas para explicar a origem da vida? Gente, presta atenção nessa palavra aqui, ó. Crenças religiosas, tá bom? Ou seja, é para explicar a origem do mundo baseado em crenças religiosas, não na ciência. Então, se são em crenças religiosas, existem muitas crenças, né? Então, a esse tipo de visão, né, essa linha de pensamento para se explicar a origem da vida, é chamado de criacionismo, ou seja, que as coisas foram criadas por um Deus, por um ser superior, e aí cada religião tem a sua própria explicação, tem uma história, né, que vai embasar a fé dessas pessoas para poder entender a origem da vida. Né? Em história, nós vamos estudar o método científico. Então, em que a ciência se apoia? Né? Então, questão 4. Que nome é dado à linha de pensamento que se apoia em crenças religiosas para poder explicar a origem da vida? É o criacionismo. Tá bom? Se você quer saber mais sobre isso, vai estar lá na página 20 da sua apostila. Tá bom? Que vai continuar a questão 5 aqui também. Ó. Então, vamos lá para a página 20. Certo? Então aqui, ó, ele vai falar, né, o criacionismo, a linha de pensamento que se apoia em crenças religiosas para explicar a origem da vida, chamada criacionismo. Beleza? Então a pergunta 5 está dentro desse assunto aqui também. Fale sobre Charles Darwin, evolucionismo, seleção natural e o livro que ele escreveu. Parece bastante coisa, mas nós vamos ver que está tudo ali alinhado, uma coisa junto com a outra. Tá bom? Não tem segredo. Vamos lá. Charles Darwin, quem foi esse cara? Tá tudo aqui, gente, ó, na página 20, tá bom? Vai falar sobre ele aqui, ó. Ele era um naturalista, tá bom? Do século XIX, Charles Darwin, certo? E aí, então, quem foi Charles Darwin? Ele foi um naturalista, certo? Ou seja, um homem que estuda a natureza, que entende esses processos da natureza e tal. E aqui vai perguntar o que é o evolucionismo, tá bom? Também na página 20 nós vamos ver aqui, ó, essa parte de baixo. Evolucionismo é atualmente aceito pela ciência para explicar como surgiu a enorme diversidade de seres vivos que habitam a Terra. Segundo essa teoria, as espécies de seres vivos passam por transformações ao longo do tempo. Então, você tem que pensar na palavra evolucionismo, ou seja, as criaturas elas foram evoluindo, tá bom? Se adaptando, melhorando, né, para sobreviver no ambiente. Então, todas as espécies que nós temos hoje, elas surgiram de uma maneira muito diferente na teoria do Darwin e elas foram evoluindo. Então, perguntar para você, quem foi Charles Darwin? Foi um naturalista que desenvolveu a teoria do evolucionismo. E o que é evolucionismo? Evolucionismo é a teoria que é aceita pela ciência, tá bom? Para explicar a diversidade da vida, ou seja, por que tem tantas espécies tão diferentes uma da outra? Por que o jacaré não tem nada a ver com o passarinho? Por que tem tanto passarinho diferente que não tem nada a ver com o cachorro? Essa é a teoria que a ciência aceita, tá bom? Para poder entender a diversidade da vida. Então, de um lado eu tenho a religião, que acredita, né, a teoria da religião é o criacionismo, e do outro lado eu tenho a ciência, que acredita aqui no evolucionismo. Criacionismo, religião, evolucionismo, ciência. Beleza? Mas ela vai falar mais uma coisinha aqui dentro desse tema aqui, ó, que é a seleção natural. E o que é isso, seleção natural? Muito simples, nós vimos também, certo? O que ele vai falar, gente? Que a seleção natural é que ele vai dizer que as espécies mais bem adaptadas, elas sobrevivem. E a espécie que não consegue se adaptar, ela morre, ela vai se extinguir, ela vai deixar de aparecer, vai deixar de existir na face da Terra.
Então a seleção, a própria natureza, ela seleciona os mais bem adaptados. Vamos ver como é que está isso na apostila. Vai dizer aqui, ó, os seres vivos mais bem adaptados ao ambiente, ou seja, os que têm características que lhes permitem sobreviver, transmitem essas características às próximas gerações. Enquanto os menos adaptados tendem a desaparecer. Isso é a seleção natural. Então os mais bem adaptados, lembra que a gente falou que o animal que consegue comer a folha tanto de cima quanto a de baixo, ele sobrevive, tem mais chance de sobreviver do animal que consegue comer folha só embaixo. Lembra que a gente falou de quem come carne e vegetais tem mais chance de sobreviver do que quem come só um do tipo das coisas? E assim são mecanismos de seleção natural. E por último, ele vai perguntar sobre o livro que esse homem chamado Charles Darwin escreveu. Que livro é esse? Está aqui, gente, na parte de baixo. Chama A Origem das Espécies, tá bom? É um livro aí, publicado em 1859, tá bom? Pelo Charles Darwin. E é a partir desse livro que ele publica essas ideias de evolucionismo, de seleção natural. E esse livro, por que ele é importante? Porque vai mudar o modo em que a ciência vê as coisas. Tá bom? Então, por isso, esse livro aí é o mais importante. Recapitulando então, gente, quem foi Charles Darwin? Foi um naturalista, certo? Do século XIX. Evolucionismo é a teoria, né? A ideia aceita pela ciência para explicar a diversidade de vida, né? A quantidade de vida que tem. Seleção natural é um modo em que a própria natureza seleciona quem vai sobreviver, ou seja, quem é mais adaptado, ele transfere para o filhote dele aquela característica e o menos adaptado tende a desaparecer. E o livro do Darwin é A Origem das Espécies. Beleza? Vamos para a próxima pergunta. Tá acabando. Gente, quais indivíduos do gênero Homo nós estudamos? Fale sobre algumas características de cada um. Então é importante aqui a gente entender quais são os do gênero Homo. Lembra que nós vimos lá atrás que a pré-história começou a partir do gênero Homo, certo? Então existem os 4 principais aí que nós estudamos. Nós vamos ver algumas características deles, tá bom? Tá aqui, ó, na página 22 da sua apostila, tá bom? Vamos lá para a página 22. Que são esses 4 aqui, gente. O primeiro deles, o mais antigo, Homo habilis, depois o Homo erectus, depois o Homo neanderthalensis e o último, o Homo sapiens. Tá bom? Vamos entender alguma característica de cada um deles aqui para facilitar para entender. Beleza? Tudo isso que eu estou falando, gente, página 22, tá bom? 22. Gente, o Homo habilis tinha muitas características, mas uma principal aqui para você lembrar. Ele provavelmente foi o primeiro aqui ele desenvolveu alguma forma de linguagem. Tá bom, era uma característica importante aqui para você colocar. Ele desenvolveu uma forma de linguagem. Beleza? Depois dele, surgiu o Homo erectus. Uma característica importante do Homo erectus aqui, ele foi a primeira espécie a utilizar o fogo. Lembrando que não necessariamente ele inventou o fogo, tá bom? Ele usava o fogo. Fogo que surgia de forma natural, raios e outras formas de combustão espontânea por petróleo, coisas desse tipo. Então o Homo erectus foi o primeiro a aprender a usar o fogo. Beleza? E depois do Homo erectus, o Homo neanderthalensis. O que esse cara tinha de diferente aí, professor? Ele usava ferramentas sofisticadas, gente. E ele controlava o fogo e vivia em abrigos. Então perceba, esse sim, ele controlava o fogo, ele fazia o fogo, levava o fogo de um lugar para o outro. Então é o Homo neanderthalensis, tá bom? Então enquanto aqui o erectus usava só o fogo, o neanderthalensis controlava o fogo. Tá bom essas características aqui. Principal para você saber, não esquecer, é o Homo sapiens. Isso vai cair na sua prova, hein? É saber a diferença entre eles aqui. Gente, o Homo sapiens, ele surgiu nas savanas africanas, tá bom? Então ele surgiu nas savanas africanas aqui. Ele desenvolveu instrumentos variados e sofisticados, desenvolveu uma linguagem também muito melhor e expressões artísticas.
Lembra lá das artes rupestres que a professora Andréia passou para vocês? Então, o Homo sapiens, ele pintou muitas cavernas aí, fez muita arte aí o Homo sapiens. Mas, gente, principal característica que você não pode esquecer do Homo sapiens. Ele foi a única espécie do gênero Homo a sobreviver. E nós, hoje, somos descendentes do Homo sapiens. Então, Homo habilis não existe mais. Homo erectus não existe mais. Homo neanderthalensis não existe mais. Homo sapiens sobrevive até hoje. Beleza até aqui? Maravilha. Então nós vimos aqui os 4 principais: habilis, erectus, neanderthalensis e sapiens. Vimos algumas características de cada um aqui, ó. O habilis desenvolveu a forma de linguagem. O erectus é a primeira a utilizar o fogo. O neanderthalensis, ele usava ferramentas sofisticadas, controlava o fogo e já vivia em abrigos, não passava frio, já espertão o neanderthalensis aqui. O Homo sapiens, o mais inteligente de todos eles, que se adaptou muito mais fácil, veio das savanas africanas, se espalhou em todos os continentes, desenvolveu instrumentos variados, sofisticados, né, e uma linguagem e expressão artística, e o principal, a única espécie do gênero Homo que sobreviveu. Beleza? Vamos continuar. Aqui, gente, a 7 corresponde a um conjunto de quantos anos? Gente, essa aqui é moleza, passamos muitas vezes, mas se você tem dúvidas quanto a essa questão de décadas, de milênio, de século, essas coisas, você vai lá dar uma olhada na página 11 da sua apostila. Tá bom? Lá tá explicando direitinho. Mas lembrando, gente, que década equivale a 10 anos, certo? Um século a 100 anos. E um milênio, como o próprio nome diz, 1000 anos. Beleza? Então a questão aqui, ó, 9 décadas são 90 anos. Se cada década são 10 anos, e ele está perguntando aqui 9 décadas, 9 vezes 10, 90 anos. 3 séculos, cada século são 100 anos. Então, quantos são 3 séculos? 300 anos. E 2 milênios, 1000 vezes 2, 2000. 2 milênios são 2000 anos. Moleza também essa aqui, tá bom? Se você quiser também, tá tudo aí na página 11. Outra questãozinha aqui, gente, a 8, ela também tá na página 11 da apostila, mas já ensinei um truque para vocês aqui, para resolver isso aqui de forma muito fácil. Tá perguntando para você, pedindo para você transformar o ano em século. Certo? Tá perguntando aqui o ano 2034, o ano 985, 2010, 1314, 1340 e o ano de 228. Que séculos são esses, professor? Fácil, gente. Presta atenção aqui, ó. Você vai pegar os 2 últimos números, tá bom? Se eles forem igual a 00, você mantém o número da frente. Se ele for diferente de 00, você vai somar mais 1 com o número da frente. Ou seja, aqui o final dele, os 2 últimos, é 34. É diferente de 00. Então tem que colocar mais 1 com esse. Ou seja, 20 mais 1, 21. Ou seja, ano de 2034 é o século 21. Da onde você tirou isso, professor? 34, que é o final, é diferente de 00. Vou somar mais 1 no 20. 20 mais 1, 21. Então, século 21. Mesma coisa aqui, gente. 85 é diferente de 00? É diferente. Vou acrescentar mais 1. Então, é século 10. 9 mais 1, 10. Ano 2010. 10 é diferente de 00. Vou acrescentar mais 1. Século 21 também. Ano de 1314 é diferente de 00, termina com 14. 13 mais 1, 14. Então, ano de 1314, século 14. E o ano de 1340? Mesma coisa, está dentro do mesmo século, gente. Diferente de 00, soma mais 1, também século 14. E o ano de 228, ó, 28 é o final aqui, ó. É diferente de 00, vou somar mais 1, século 3. Beleza? Moleza isso aí, se tiver dúvida, a gente, página 11 da apostila, explica tudo direitinho. Vamos lá agora aqui, começa a complicar um pouco, mas nem tanto, é fácil. Bom, questão 9. O que são fontes históricas e como elas podem ser classificadas? Então, pergunta 2 partes aí. O que são fontes históricas? E elas podem ser classificadas em 2 tipos. Que tipos de fontes são essas? Bom, como é que pode se classificar tudo isso? Gente, muito simples. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso também, aqui na sua apostila vai falar um pouco sobre isso aí nas páginas 14 e 15.
mais especificamente fontes históricas, página 15. Primeiro, gente, o que são fontes históricas? Gente, tudo aquilo que o ser humano deixa na história, tudo que ele constrói, tudo que ele deixa ao longo da vida, por onde ele passa, isso é uma fonte histórica. Desde uma música que ele inventa e ensina para as outras pessoas, é uma fonte histórica. Uma fotografia que ele deixa, é uma roupa que foi usada lá na Segunda Guerra Mundial, é uma fonte histórica. Uma estátua que foi feita para homenagear um rei antigo, é uma fonte histórica. Tudo isso é fonte histórica. E uma carta de amor que um príncipe escreveu para uma princesa, é uma fonte histórica? Também é fonte histórica. Tudo isso são fontes históricas. Então, professor, explica melhor aí o que é fonte histórica. Eu entendi os exemplos. Vamos ver o que diz a apostila aqui, ó, na página 15, galera. Chegou aqui, ó, página 15, certo? Vai dizer que as pessoas, incluindo você, deixam muitas marcas em sua existência no local onde vivem. Ao longo da vida elas tiram fotos, escrevem cartas, leem livros, ouvem músicas, fabricam ou compram objetos, constroem edifícios, fazem muitas coisas que deixam por existir por milhares de anos. Quando elas são utilizadas por historiadores em suas pesquisas, essas marcas recebem o nome de fontes históricas. Tá bom? Então, praticamente, gente, praticamente tudo que as pessoas produzem ao longo da vida é uma fonte histórica. Tá bom? Praticamente tudo que as pessoas constroem, produzem ao longo da vida é uma fonte histórica. Beleza? Elas podem ser de dois tipos, gente. Materiais e imateriais. Materiais e imateriais. O que são fontes materiais, professor? Simples também, irmãos. Materiais, gente, é a fonte que ela pode ser pegada, que ela pode ser sentida, é tangível, uma estátua, uma carta, uma roupa, uma foto, são fontes materiais. Ela existe, eu posso pegar nela. Por isso ela é material. E uma imaterial é tudo aquilo que eu não posso pegar. Ela é uma fonte histórica, mas eu não posso pegar. Por exemplo, uma música. Uma música cantada pelos escravizados no período do Brasil colônia, por exemplo, para falar da sua saudade da África e coisas do tipo. É uma fonte histórica. Ela foi passando de geração em geração e as pessoas cantam essas músicas. É uma fonte histórica imaterial. Tá bom? Então, é simples assim, coisa que você não pode pegar é imaterial e a coisa que você pode pegar é a material. Fechou? Vamos para a próxima. A próxima aqui é a 10, para você deixar esse professor de história feliz, essa você não pode esquecer. O que a história estuda e qual é a importância de se estudar história? O que a história estuda e para que é importante estudar história, gente? Gente, primeiro, o que a história estuda? Ela vai estudar as mudanças e permanências ao longo do tempo. Já falei isso para vocês, mas para facilitar, para entender, o que mudou no decorrer da vida, do tempo, o que mudou e o que permaneceu. Então, se eu olhar lá atrás, no passado, o que é feito ainda da mesma forma que se fazia naquela época, e o que mudou completamente. Antigamente era de um jeito, hoje é de um outro jeito. São as mudanças e permanências ao longo da história. E qual que é a importância de estudar isso, professor? Gente, quando eu estudo história, estudar história me permite investigar o passado. Certo? Então, quando eu investigo o passado, eu vou lá, vamos ver o que aconteceu lá atrás no passado. Quando eu investigo o passado, eu compreendo o meu presente, porque eu investiguei o passado, eu entendo o presente. Eu olho como que as pessoas foram tratadas, como que eram as coisas lá antigamente, eu vou entender o mundo como que ele é hoje. Então, para eu entender o mundo hoje, eu preciso olhar para trás, eu preciso investigar o passado para compreender o presente. Tá bom, e o que eu faço com isso? A partir do momento que eu investiguei o passado, eu entendi o meu presente, eu posso projetar o meu futuro. Beleza? Então eu estudo as mudanças e permanências da história. Qual que é a importância disso? Eu investigo o passado
entendo o meu presente e eu posso projetar um futuro melhor. Porque eu sei que aquilo que fizeram no passado deu errado agora no presente. Então eu posso fazer diferente. Beleza? Vamos lá, vamos continuar aqui então. Explique com as suas palavras como surgiu o comércio, processo de divisão do trabalho, as primeiras cidades e a escrita. Tá bom? Tudo isso, gente, está lá no nosso tema 4. Tá bom? Falando lá do Paleolítico. Beleza? Mais especificamente na página de número 38. Então venha comigo aqui para a página 38. Beleza? Vai falar aqui da origem do comércio. Gente, o que a gente precisa entender aqui? Lembra que antes as pessoas, a civilização humana, ela era nômade, ou seja, ela mudava de um lugar para o outro. Tá bom? Ela consumia tudo que tinha ali para se caçar, para se colher de frutas e o que elas achavam ali para poder comer. Elas consumiam tudo, acabou aquele recurso, ele mudava para uma outra região. Ou então ele estava num lugar, estava muito bom, tudo legal, mas começou a ficar muito frio. Então, o que? Vamos sair daqui, vamos procurar um lugar mais quente. Então as pessoas iam mudando, eles eram nômades. A partir da invenção da agricultura, certo? Eles aprenderam a plantar, eles se tornaram sedentários. Lembrando que sempre que vai surgir uma cidade ali, vai ser próximo a um rio, para desenvolver a agricultura. Então as pessoas passaram a produzir agora o próprio alimento. E nesse processo de produzir o alimento, eles começaram a produzir um pouco a mais daquilo que precisavam, ou seja, começaram a sobrar coisas. Então, a origem do comércio, a primeira questão nossa aqui, a origem do comércio, ela vai surgir a partir dessas sobras, né, de cada um aqui, ou seja, a apostila vai chamar isso de excedentes. Ou seja, eu planto arroz, eu plantei muito arroz. É o suficiente para mim e para minha família, mas sobrou bastante. E aí eu tenho aí o meu vizinho, que ele planta feijão. Então sobrou feijão dele, sobrou meu arroz, vamos trocar. Né? Eu te dou arroz, você me dá feijão. Cada um começou a trocar o seu excedente, começou a trocar a sua sobra, e é assim que vai surgir o comércio. Dentro desse mesmo aspecto aí, dentro dessa mesma pegada de surgimento das cidades, da agricultura e coisa e tal, vai surgir o processo de divisão do trabalho. Por quê, gente? Como as pessoas começaram a trocar coisas entre si, também começou a algumas pessoas a não precisar mais plantar alguma coisa. Ela vendia, ou seja, ela trocava alimento pelo seu trabalho. Ou seja, ele era um artesão, por exemplo, fazia ferramentas. Ele não tinha tempo para plantar e fazer ferramenta. Então ele fazia ferramenta e trocava pelo excedente de outra pessoa. E aí o cara, ele às vezes não fazia ferramenta, mas ele era médico, ele era soldado, ele era sacerdote. Ele desenvolvia um